Olá, eu sou Fernando Vidia, escritor, médium sensitivo, terapeuta holístico. Estou aqui para trazer mais uma canalização de mensagens de opções para vocês. Se você ainda não conhece como que funciona o processo, é simples. Eu disponibilizo aqui 3 cristais que vão representar cada um uma mensagem. E você vai entrar em sintonia, em compatibilidade com um deles ou com mais de um deles também e ver qual é a mensagem que chega para você, tá certo? Você pode ouvir todas as 3 mensagens e acolher aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu contexto de vida, ou senão você pode escolher uma ou mais. Eu vou deixar na descrição do vídeo a minutagem para você poder ir direto para a mensagem que você escolher também, tá certo? Então eu já vou trazer a primeira pedrinha, o primeiro cristal aqui, o quartzo rosa, tá? Que vai representar a mensagem de número 1. Então eu vou deixar aqui de lado, já vai entrando na vibe, na energia, vai vendo se ressoa com você. A mensagem número 2 virá representada através deste cristal verdinho aqui, que é a Jade. Mensagem de número 2 virá representada pela Jade. Vou deixar ela aqui. E a mensagem número 3 virá através da cornalina, que é esse cristalzinho aqui alaranjado, tá? Cornalina representará a mensagem número 3. Então já vai entrando na sintonia. Se precisar, pausa o vídeo para fazer a sua escolha. Não escolha pela beleza do cristal em si, mas sim pela vibração que ele vai trazendo, né? Que já pode corresponder com a mensagem que você precisa receber e ouvir, e eventualmente você pode servir de ponte para que essa mensagem chegue até uma outra pessoa. Se você ainda não está inscrito ou inscrito no canal, aproveita já e se inscreve. Esse é o grande momento. Já deixa o seu joinha, o seu like, você que já me acompanha aqui, tá? E vamos ajudar esse canal a crescer. Então vamos para a primeira mensagem. Você escolheu a mensagem número 1. Se você não escolheu a mensagem número 1, quer ir direto em outra mensagem, veja a minutagem aqui na descrição do vídeo e eu te vejo lá, né? Quando a gente chegar. Então vamos para a mensagem número 1. Você escolheu esse cristal aqui, que é o quartzo rosa. Qual é a mensagem que chega para você? Mensagem número 1 através do quartzo rosa. Vamos ver o que vem para te transmitir. É interessante, falando de cristais, está me vindo a imagem de uma caverna de cristais, né? Mas poderia ter qualquer coisa nessa caverna. De repente eu posso ir para essa caverna e isso é uma caverna de carvão. Então assim, eu espero minerar alguma coisa para extrair o que de melhor ela tem para me oferecer. Eu imagino, talvez por estudos, por instrumentos que eu utilizei para checar, né, o que poderia conter aquela caverna, se aquela mina, né, ela deixa de se tornar uma caverna para se tornar uma mina de diamantes, uma mina de cristais preciosos, mas de repente eu posso não encontrar exatamente aquilo que eu estava procurando lá. É o que essa mensagem está trazendo para mim como informação. São escolhas, são opções, são apostas, riscos que a gente corre na vida. Eu estou indo lá minerar e eu vou extrair ouro, eu vou extrair minérios preciosos daquele local, vou fazer dinheiro, ou seja, estou apostando, muitas vezes faço um grande investimento com uma estrutura para a extração de todo aquele material, de todo aquele minério, por exemplo, né? Mas, de repente, aquele investimento que eu fiz não deu bom, não deu certo e no fim das contas eu posso ou tomar um prejuízo ou, no mínimo, compensar o investimento que eu fiz e eu posso ter, entre aspas, perdido tempo, mas ganhei experiência, ganhei sabedoria e tudo mais. Então, o que essa mensagem está trazendo é, por vezes, a gente investe em alguma coisa, tempo, energia, dinheiro, e a gente não vê o resultado daquilo, ou a gente acha que vai dar certo e por vezes a gente quebra a cara, não dá certo, a coisa não sai do jeito que nós planejávamos, do jeito que nós imaginávamos. Pode até dar certo, mas tem um risco, né? 50%. Está me vindo muito isso, né? Na balança, né? 50%. Pode dar muito certo, como pode não dar certo, coisa nenhuma. E tá tudo bem se não dá certo, está tudo bem se não deu certo, é o que me vem para te falar. Se você apostou em alguma coisa, pode ser até, aqui a gente está falando, né, pode ser um investimento financeiro, pode ser um investimento num relacionamento, pode ser um investimento numa casa, pode ser o que quer que seja que você tenha investido tempo e energia, tá? E essa energia na forma de alguma coisa, inclusive finanças, mas tudo bem se não deu certo algo que você colocou muito tempo e investiu sua atenção, investiu a tua energia naquilo. Tudo bem se não deu certo, porque a vida é risco. A vida sempre será um risco. Sempre a gente vai apostar a nossa atenção, a nossa vontade de fazer alguma coisa acontecer. E não significa que vai dar certo, mas a gente está indo porque a gente acredita que pode, no mínimo, fazer dar certo. E tem a probabilidade e a possibilidade de dar.
Agora, com medo de não dar certo, se eu decidir não arriscar, então eu não vivo. Eu não arrisco nada, eu não faço nada, eu não saio de casa, eu não corro o risco de ir para a vida porque as pessoas vão me julgar, porque eu vou aparecer, porque isso, porque aquilo. Então eu não vivo. Então, com medo de arriscar, eu escolho não viver. Não passe, não permita que passe pela sua cabeça pensamentos como esse, mas se passar, deixe-os ir, não alimente isso. É o que me vem para te falar. Tá? A vida é um risco constante. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década. De repente, eu tenho uma super ideia, quero investir nessa ideia. De repente, eu tenho uma super oportunidade, quero investir. E pelo meu livre-arbítrio, eu posso escolher ir ou não. De repente, eu adio a minha decisão, acreditando que eu estou adiando o uso do meu livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo tem uma terceira coisa, que é o decidir não decidir. E isso já é um movimento. E eu estou, a partir daí, assumindo riscos também. O risco de não ter nenhuma coisa e nem outra. Por quê? Porque eu escolhi me isentar. Foi uma escolha. Não querendo escolher nenhum lado nem o outro, eu escolhi uma terceira coisa, que é um terceiro aspecto da escolha. Olha só, a escolha não tem só uma ou outra opção, podemos ter várias aqui, mas também tem a opção de não vou me movimentar. Só que tudo bem, também vem um desdobramento daí. Então, isso mexe conosco. Né? Então, assim, não se culpe caso alguma coisa não tenha saído do jeito que você planejou. Não se culpe caso algo que você tenha escolhido investir e ter escolhido arriscar não tenha dado certo. Não foi um fracasso. Mas mesmo que possamos classificar como um fracasso, nós aprendemos com os fracassos. E qual o problema em admitir que erramos, que fracassamos, que não deu certo, que a coisa não saiu do jeito que a gente queria? A gente vai e recomeça. A não ser que a gente esteja já tão machucados ao ponto de não nos permitirmos nem mesmo recomeçar. Aí a gente pode estar precisando, na verdade, de uma ajuda externa que nos auxilia a enxergar o que em nós precisa ser curado, que nos limitou, que nos traumatizou ao ponto de nos paralisar e não deixar que a gente viva mais, com espontaneidade, não é? Então, a mensagem que vem para você que escolheu esse cristal aqui, que é o quartzo rosa, é não tenha medo de arriscar. Olha só, não tenha medo de arriscar, porque se a vida é um risco e se a gente não arrisca, a gente não vive. É uma aposta, pode dar certo como pode não dar, ou pode sair do jeito que a gente planejou como pode não sair. E se não sair? Nós vamos ter que ter o jogo de cintura e continuar escolhendo, exercendo o nosso livre-arbítrio, se vale a pena continuar ou não naquela situação. Às vezes vale, às vezes não vale. Às vezes a gente entra já numa zona de conforto, num comodismo, assim, agora não vale mais a pena eu mudar de direção. Será? 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 É uma escolha, sempre é uma escolha. Então, a partir do momento que você disser assim, agora já não vale mais a pena isso, aquilo, depende, você está com medo de arriscar novamente? Então, a vida é um risco. Desde que a gente esteja assim, conscientes, né, do risco que a gente está correndo, o que vier dali a gente vai ter que encarar. Tá? Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de viver. A vida é um risco constante, a gente não sabe o que virá depois dali. Tá? Não devemos ser, é claro, imprudentes, negligentes com a nossa própria vida. Os riscos aqui eles têm que ser, de certa forma, calculados, planejados, para que no mínimo a gente siga um planejamento, porque esse planejamento prévio já traz para nós maiores probabilidades de fazer aquilo dar certo. Porque a gente se planejou, a gente, ao menos, né, projetou como podemos fazer para dar certo caso todo o contexto não seja favorável ali. E no meio do caminho a gente ajusta. Né? Nenhum planejamento precisa ser rígido e fixo, ele pode ser moldável, flexível. E a gente vai tendo esse jogo de cintura, a gente vai decidindo ao longo do processo, ao longo do caminho. E isso é maravilhoso, porque senão aquela coisa ficava parada, estanque. E a vida sempre traz movimento, a vida é movimento, o universo é movimento e nada está parado. Então imprevistos podem acontecer, a gente tem que ter o jogo de cintura também para saber lidar com aquilo, mas não tenha medo de arriscar por conta dos desdobramentos que a nossa decisão e ação vão trazer. A vida é isso, sempre trazendo oportunidades para a gente aprender e superar desafios e aproveitar cada vez mais novas oportunidades e expansões que a nossa escolha pode trazer também. Então, com medo de dar errado, a gente pode acabar abdicando da grande alegria de poder vir a dar certo. Não abdique dessa possibilidade, tá bom? Essa é a mensagem que veio para você que escolheu o quartzo rosa, mensagem número 1.
Agora vamos para a mensagem número 2. E para você escolher a mensagem número 2, ela vem através deste cristal aqui, que é a Jade, esse cristal verdinho. Vamos lá, qual é a mensagem que chega para quem escolheu a Jade? Aqui me vem a imagem de um pássaro, parece uma garça, porque ao mesmo tempo me vem a imagem de uma praia. Não é uma garça só, eu vejo como várias, né? Como se estivessem ali num grupo de pássaros, de aves, e elas mergulham e bicam algo na água e de repente elas saem com um peixe no bico preso ali e de repente elas já mandam esse peixe para dentro, né? Engole de uma vez. E é muito bonito o movimento. Eu vejo agora a imagem de várias garças pinçando esses peixes e saindo da água. Então elas mergulham rápido e de repente elas saem e dali a pouco já estão voando novamente. Então é com a água, ela escorre pelas penas e não impede a garça de mergulhar na água e depois de voar. É diferente de um outro tipo de elemento, ou material, objeto, enfim, que a gente mergulharia na água, aquilo a gente precisaria deixar secar de novo e tal, né? A garça não, ela não precisa estar seca para conseguir voar, a dinâmica é diferente ali, né? E tá me vindo muito para falar sobre essa flexibilidade e adaptabilidade da garça de ser um animal que está voando ali e de repente ele mergulha. Ele mergulha fundo, como se fosse um peixe, mesmo não sendo. E ele vai para um elemento diferente daquele com o qual ele está acostumado. E de repente ele volta à superfície e volta a voar. Então fala de uma capacidade de resignação, de resiliência ou de adaptabilidade desse animal em que ele consegue lidar muito bem com esses dois elementos, mesmo pertencendo essencialmente a um. E dali a pouco ele vai para um ambiente terra firme e pousa, e está lidando com o terceiro elemento. Então, se dá muito bem na terra, na água e no ar. Embora, é claro, né, ele tenha uma maior facilidade para o voo e para estar em terra firme para o descanso, afinal ele não vai descansar e dormir enquanto está voando, né? Ele pode mergulhar quando ele quiser buscar o alimento. E está me vindo muito para falar sobre essa capacidade que nós temos de aprender com os animais, de aprender com a natureza. Está me vindo para dizer assim, para você escolher essa mensagem: por que você não olha para a natureza e aprende com a natureza aquilo que na natureza já existe, já acontece, funciona muito bem, está em harmonia, é ecológico, está no ecossistema? Por que a gente tem que fazer diferente, sendo que as lições, os ensinamentos estão todos lá? Então, está me vindo assim, você que pode estar com alguma dificuldade de trabalho, por exemplo, por que você não se espelha ou se inspira na natureza, em coisas que já existem? Está me vindo a imagem agora de uma teia de aranha e eu vejo dentro de um processo arquitetônico, a teia de aranha é muito bem construída. Automaticamente a aranha já sabe o que tem que fazer, a inteligência dela está programada para isso. Ela vai construir uma teia forte o suficiente para poder servir de abrigo e capturar os alimentos dela. Isso é muito bonito. E olha o quanto o ser humano já se espelhou na natureza para criar os seus processos de arquitetura, as suas teias, as suas redes, as suas telas. Então você vai para um prédio e vê um prédio cheio de telas. Você vai para um local que está cercado e protegido. De onde o ser humano tirou essas ideias? Da natureza. Então, eu não sei se você que está ouvindo essa mensagem está pedindo para o universo alguma ideia, inspiração, se você é movida ou movido pela criatividade, se você está sem ideias, se você está sem motivação, está desmotivada ou desmotivado. Mas sabendo assim, se inspire na natureza, vai lá olhar aquilo que já foi feito, se inspire e traz, crie, invente. Coloca no dia a dia, você não precisa inventar a roda, como se diz, né? Mas na natureza você vai ver elementos que funcionam muito bem, que já são provados e comprovados que funcionam, e você pode espelhar e trazer isso para o dia a dia. Tá me vindo um besouro, um escaravelho, aquele que ele vai rolando um montinho de esterco com terra e tudo mais, né? Ele vai rolando, né? Então, assim, da onde surgiu a ideia de que as coisas podem rolar? E isso inspirou o ser humano a fazer algo que rolasse também. É só um exemplo, não estou dizendo que veio dessa situação desse escaravelho, mas da onde o ser humano se inspira, tira suas ideias para criar.
O quanto o ser humano aprendeu com a abelha e seus compartimentos hexagonais. E isso é observado até mesmo essa estrutura, esse formato nas células, na composição das moléculas. Então, o ser humano é uma réplica daquilo que na natureza já está sendo praticado. Então, qual é a dúvida aqui? Vai se inspirar na natureza. Se você é artista e não sabe onde se inspirar, está desmotivado, vai para a natureza. Faz um passeio, se inspira, olha, contempla, medita lá. Se a sua atividade requer um nível de paz e tranquilidade mental, vai para a natureza. Você vai voltar cheio ou cheio de ideias, talvez. Ou no mínimo liberar a mente para que essas ideias venham em algum momento. Então tá me vindo para falar para você assim, ó, o verdinho aqui falando. O verdinho falando, vai pro mato, né? Vai se inspirar na natureza. Vai se inspirar. A pesca, né? A pesca do ser humano, né? Que foi muito inspirada nos próprios animais que também pescam. A caça do ser humano é muito inspirada nos animais que vão caçar. E tá me vindo muito para falar isso para você. Vai para a natureza, vai se inspirar, vai ver coisas novas. Se você ficar fechado ou fechado num local, de nada adianta. Assim como a garça do início da mensagem, ela dança, flui pelos elementos terra, ar, água, flua você também. Porque você está se limitando a fazer algo importante ou de bom para você. Não se limite, não se limite, não se limite. Quando o ser humano se limita, a criatividade não flui. E quando a gente vai para a natureza, a criatividade expande, porque a gente vai para o elemento do qual nós viemos. Ou para o ambiente do qual nós viemos. Nós somos seres da natureza. O elemento lá seria o elemento terra, mas a gente está em contato com o ar e por que não entrar em contato com a água? Vá para a natureza. Esse é o recado que vem para você que escolheu a mensagem número 2 através da Jade. Vá para a natureza. Ela é curativa, ela é inspiradora e ela vai ajudar você dentro daquilo que você está buscando ou precisando neste momento. Vai trazer as ideias, as inspirações para você necessárias. Essa é a mensagem que vem. Gratidão. Se você compreendeu a mensagem, né, deixa aí nos comentários se fez sentido para você também. O que dentro da sua área ou dentro do seu contexto de vida se encaixou, em que isso se encaixou. Caso não tenha encaixado, não tem problema, solta, reflete, às vezes no dia a dia pode vir a fazer sentido ainda, ou simplesmente essa pode não ter sido uma mensagem que você estava precisando receber. Convido você a assistir as outras 2 mensagens, a primeira e a próxima, tá bom? Então, gratidão, você que me acompanhou até aqui, vamos agora para a terceira mensagem. E você que escolheu a mensagem número 3, que vem através da cornalina, esse cristal alaranjado aqui. Vamos ver a mensagem que chega para você. Você que escolheu cornalina, mensagem número 3. Aqui está me vindo a imagem de parece que é uma muralha, poderia ser uma grande parede de tijolos, mas aqui nitidamente está me vindo a imagem de uma muralha. Como se eu estivesse diante dessa muralha e falasse assim, e agora, como é que eu vou atravessar isso? Poderia ser um paredão, uma montanha não, é mais como uma parede íngreme, sabe? E muito alta. Eu falo, como é que eu vou subir, como é que eu vou escalar isso? Eu estou sem instrumentos, eu não me preparei para essa escalada. Se eu começar a escalar, eu mal consigo começar a escalar com as mãos porque é muito íngreme, porque me vem assim que é muito reto, como se fosse um grande muro. Não tem um local para eu apoiar, para eu conseguir subir de uma maneira confortável. Não dá, eu iria, assim, ao tentar subir eu iria me machucar e não ia funcionar, não ia dar certo. Não daria certo. E tá me vindo assim, por vezes a gente tenta avançar por direções que simplesmente não tem mais para onde ir. É como se fosse o limite, o fim da linha. Tá me vindo, é como se fosse um fim da linha. Sabe quando a gente está no labirinto? Olha só o complemento aqui. Sabe quando a gente está no labirinto e de repente a gente dá com a cara na parede e fala assim, por aqui eu não vou para lugar nenhum mais? É isso, tá? Existe saída de um labirinto. Mesmo quando a gente acha que não tem saída para nada, mas é só porque de repente a gente está olhando ou fluindo ou indo numa direção em que não vai dar em nada. Às vezes a gente tem que voltar para trás, dar passos para trás para fazer uma nova escolha e ir para uma nova direção, um novo caminho. Porque aquela decisão que a gente tomou, aquele caminho que a gente escolheu, levou a gente para o nada, ou para portas fechadas, ou para ausência de novas possibilidades. Então,
passos para trás, está me vindo para falar isso, passos para trás, vamos repensar, vamos voltar algumas casas desse jogo e tentar seguir por uma outra direção a partir de então. Tá tudo bem voltar atrás. Olha só, me remete muito à mensagem número 1, quase como se fosse um complemento da mensagem número 1. Que interessante. Se você não ouviu a mensagem número 1, acho que vale muito a pena você ir lá e ver. Tá me vindo para falar assim, ó, vale muito a pena às vezes a gente voltar atrás em algumas situações, em algumas decisões, para a gente voltar, para a gente decidir novamente. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Serviu, foi uma experiência para nós. Foi uma experiência. E não tem nada de mal, não tem nada de errado a gente dar passos para trás e recomeçar. Está falando muito sobre recomeços, tá? A Cornalina, a mensagem que vem através dela, está falando sobre recomeços, sobre caminhos escolhidos que não deram bons, não fluíram muito bem, de acordo com as decisões que a gente tomou, as escolhas que a gente fez. De repente, um relacionamento que a gente achou que poderia dar certo e está se mostrando que não está dando certo. E se a gente insistir por aquele caminho, a gente não tem saída, não tem por onde ir, a gente tem que voltar atrás. Então, está falando assim, contrato, se você assinou algum contrato, ou você está em vias de assinar um contrato, se der tempo, né? Eu já assinei e agora o que eu faço? Vou adiante, não vou? Às vezes... Está me vindo para dizer assim, às vezes, especialmente falando de questões burocráticas, depois que a gente assina um papel, assina um documento, não tem como voltar atrás mais. Mas se tiver aquela oportunidade, vamos dizer assim, aquelas exceções ou aquelas cláusulas que permitam você repensar, cancelar, desfazer, destratar, mesmo que você possa tomar um pequeno prejuízo agora, pode ser melhor do que tomar um grande prejuízo depois. Se você está num relacionamento que não está bom, melhor do que se estender ao ponto de você perder sua alegria e sua felicidade, pode ser interessante voltar atrás. Se você está iniciando uma parceria, se você decidiu fazer uma viagem, está tudo pronto, você fala assim, será? Eu acho que não é bem isso. Ou seja, são caminhos que a gente escolhe, que a gente percebe que não foram boas escolhas. Mas está me vindo muito de uma sensação assim, já escolhi. Sabe? É o que está me vindo aqui, já escolhi. Eu já escolhi seguir nessa direção. E agora? Agora, se eu percebo que aquilo não tem mais fluxo, eu não consigo extrair mais nada daquilo, a única opção que eu tenho é voltar atrás. Não tem uma outra opção. Engraçado, eu não sei qual é o contexto que você que escolheu essa mensagem pode estar inserido ou inserida, mas está me vindo muito claro que a saída é dar meia volta, voltar até o ponto onde você possa escolher novamente. Dar meia volta. É um arrepender-se? Pode até ser, mas eu não vejo a questão assim de me arrependi. De repente eu sabia o que eu queria, mas chegou até um ponto que de repente aquilo não fluiu mais. Não deu certo. E eu estou precisando dar passos para trás, voltar atrás, recomeçar. Recomece. A mensagem vem para dizer para você, recomece. Recomeços, recomeço, recomece. Quantas vezes precisar. Mas não desista. Não desista. Desistir não é uma opção. Se você está precisando desistir de alguma coisa, desistir da vida, não faça isso. Recomece do zero. Volte a algumas casas mentais, fala assim, deixa eu recomeçar, deixa eu tomar novas decisões e melhores. Para mim, sobretudo. Tá? Não desista de viver, não desista de lutar, não desista de seguir adiante. Opte por um caminho diferente. Faz uma escolha diferente, uma escolha nova. É essa mensagem que vem para falar para você. Não desista. Se necessário for, recomece. Volte atrás. Volte algumas casas desse jogo. Faça novas escolhas. É essa a mensagem que vem para você que escolheu a Cornalina. Checando aqui se tem alguma informação adicional, algum complemento. E me vem que não. Se as mensagens não fizeram sentido para você, não se preocupe. Podem fazer com alguma pessoa que esteja precisando recebê-las, tá? Mas agradeço você que acompanhou até aqui. Checando, realmente não tem um complemento. Então, ficamos por aqui, tá? Convido você a se inscrever no canal e acompanhar as próximas mensagens. De repente, uma delas pode falar ao seu coração. E se você ainda não conhece o meu trabalho, convido a acessar também os links que estão na descrição do vídeo, onde eu falo mais a respeito dos meus tratamentos
energéticos e espirituais à distância e também das leituras de energia particulares. Então eu deixo para você um super beijo, um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.